Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos dar início então a mais um culto de louvor e adoração. Este que é realmente o último culto, do ano de 2020 para a honra e glória do Senhor. E eu vim pensando no texto aqui de 1 Samuel, no capítulo 6, quando Samuel diz a respeito da vitória que Deus havia dado à nação, o povo de Deus, a nação de Israel. Eu quero ler com os irmãos 1 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 6, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, a partir do 10. Capítulo 7, perdão, é capítulo 7, eu estou aqui, o 7 está escondido aqui. É o capítulo 7, tá? 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gessana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? É o que nós podemos dizer nessa noite também. Não é verdade, irmãos? Levantemos um memorial. E por coincidência o nome da nossa igreja, Igreja Batista Memorial, que possa ser um memorial que lembre o que Deus tem feito por nós, o que Deus fez por nós durante este ano. É um ano atípico. Um ano atípico. Não é tão comum que aconteça o que aconteceu. Mas houve outras épocas, até muito piores no que diz respeito a desastres, a mortes, mortandades, problemas financeiros. A história está cheia desses relatos. É só verificar um pouquinho de história. É só ler um pouquinho de história que você verá tanta coisa que já aconteceu. E isso só prova uma coisa para nós, que cremos na Bíblia, que o Senhor controla todas as coisas. Nada foge do seu domínio. Pois se o nosso Deus não estivesse no controle da história, do mundo e dos homens, assim como Ele foi com o seu povo e preservou o seu povo no passado e ainda continua fazendo o mesmo hoje, nós não chegaríamos aqui hoje. Não teria ninguém para contar a história. Mas ainda bem que há um Deus, irmãos. E nós podemos levantar memoriais. Levantar memoriais. Cada um de nós tem levantado os seus memoriais em casa. Memorial no sentido de lembrar de certas datas e pensar: olha o que Deus fez comigo aqui nesse lugar, nessa circunstância, nessa situação. Assim como Samuel fez, ele pegou uma grande pedra e ele deu um nome à pedra, Ebenezer, e ele deixou aquele memorial. Pois toda vez que um israelita, um judeu passasse por ali e visse aquela grande pedra com aquela inscrição, com aquele símbolo hebreu, língua hebraica, iria lembrar
aqui o Senhor foi com o seu povo. Vamos lembrar desse ano dessa forma. Até aqui o Senhor foi conosco. O Senhor muito nos ensinou. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então, amados, para o nosso estudo de hoje. Eu tenho trabalhado nas noites de quinta, pois este é o estudo de quinta, só que estamos realizando na quarta, né? Assim como na semana passada nós não tivemos o estudo, mas o culto de quinta também foi realizado na quarta-feira, voltando na quinta-feira, na próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos novamente na quinta-feira realizando esses estudos bíblicos. Temos falado sobre a humanidade de Jesus. Jesus é o Deus homem. Deus homem. É isso que ele é isso que ele se tornou desde que ele foi gerado no ventre de Maria. Então, desde a sua concepção no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo que fez essa obra, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo, ele se tornou gente, de carne e osso, real, verdadeiro. E isso é também destacado, é evidenciado pelo fato da Bíblia dizer que Jesus fez toda a sua obra no poder do Espírito Santo. Olha que interessante. Você já conhece essas passagens, eu tenho certeza que você lembra disso. Na Bíblia se destaca muito o fato de que Jesus realizou a sua obra porque ele foi ungido com o Espírito Santo. A gente vê a Deus mostrando isso para nós, revelando isso ao seu povo, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, em forma corpórea de uma pomba, no batismo de Jesus. E ali, apenas para confirmar aos olhos de João Batista, e para que isso pudesse ser registrado para nós, esse ensino, de que Jesus realmente é aquele que foi prometido. E aquele que foi prometido, eras, milênios atrás, na antiga aliança, é aquele que seria ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, é aquele sobre quem o Espírito de Deus repousaria de uma forma como nunca antes nenhum ser humano experimentou, numa profundidade tamanha, e que seria para nós um parâmetro, pois assim como o Espírito veio sobre Jesus, Jesus também, ele concede esse mesmo poder, o poder do seu Espírito, que é Deus, pois o Espírito Santo também é Deus. A presença dele em nós também seria plena para nos capacitar a segui-lo e fazer a vontade dele. Então, a humanidade de Cristo é provada, é evidenciada pelo fato de que o Espírito Santo esteve sobre a vida de Jesus, para que dessa forma nós pudéssemos olhar para Jesus como um exemplo real, genuíno e verdadeiro de um homem que nós devemos seguir, de um homem que nós devemos olhar como exemplo para nós, porque em sua humanidade ele realmente sofreu tudo, ele realmente foi tentado, apesar dele ser Deus, continuar sendo Deus, e em nenhum momento deixar de ser Deus, ele sofreu como ser humano real. Jesus não estava ali fazendo um teatrinho, como alguns podem pensar, e é importante dizer isso. Veja só, a gente poderia dizer muito bem, mas Jesus não caiu em tentação porque ele era Deus, só porque era Deus. É claro, ele era Deus, ele continuou sendo Deus, mas veja que Jesus foi um ser humano real, ele continua sendo até hoje, é claro, com o corpo glorificado, mas vamos pensar Jesus quando esteve na terra.
Ele realmente foi tentado. Ele precisou, veja bem, Jesus precisou subjugar o seu corpo para que o poder do Espírito Santo manifestasse nele e ele pudesse resistir todas as tentações, como ser humano, como homem. E ele nunca falhou, nunca errou, o único que venceu todo o pecado, né? E cumpriu toda a justiça de Deus, até vencer a morte, porque ele, somente ele tem o poder de derramar a sua vida por nós e ao mesmo tempo tomar essa vida de volta. Só ele podia fazer isso. Qualquer um de nós jamais conseguiria. Eu vou ali morrer, depois eu volto. Não, ninguém pode fazer isso. Jesus pode. Eu tenho o poder de dar minha vida e depois tomá-la de novo. Ele não falou isso? Ele falou, eu tenho o poder de dar e depois reavê-la. Somente ele podia fazer isso. Mas ele realmente morreu. Não foi no teatro, né? Jesus não estava ali apenas fazendo uma brincadeira, né? Uma pegadinha, né? Hoje em dia seria pegadinha, né? Então é uma pegadinha. Não, Jesus não faz isso. Ele realmente cumpriu a missão que Deus havia dado na eternidade. Na eternidade, veja bem. Ele realmente sofreu o nosso lugar. Então é importante destacar essas coisas, para que ninguém venha nos enganar. Uns dando muita ênfase à divindade de Cristo, diminuindo a sua humanidade, e outros dando ênfase demais à humanidade e diminuindo a divindade. As duas coisas não podem acontecer. Ele é, usando uma linguagem bem simples, todo mundo entende, né? É a ilustração mais antiga do meio evangélico. Ele é 100% Deus e 100% homem. Amém? Não é nem menos nem mais. Se for mais, então Deus não é perfeito. Ele é perfeito. Ele é completo, né? Então, isso é importante ter isso na mente. Por mais difícil que seja, às vezes, você entender certas coisas, você tem que ter, não, a verdade está aqui. Pode ser que eu não entenda tudo, mas essa é a verdade que está na Bíblia. Eu posso provar na Bíblia. É isso que importa. Mesmo que eu não saiba explicar os pormenores, porque existem questões que são difíceis? Existem. Agora, meus irmãos, ninguém aqui na terra vai saber tudo. Você pode pegar o maior cabeção teológico do mundo aí, não sabe tudo. Ninguém vai saber tudo. Agora, no dia que nós entrarmos no céu, meus irmãos, ali as dúvidas vão ser sanadas. Pode ter certeza disso. Entrou no céu, olha, a visão de Deus vai iluminar tudo. Aí, opa, agora eu estou entendendo muita coisa. E vai ser maravilhoso demais. Enquanto a gente está na terra, né, a gente olha como a gente vê no espelho. Lembra que Paulo fala isso? É como se estivesse olhando no espelho. A gente está vendo como no espelho, né? É meio, né, assim, não está completo o entendimento, mas um dia, quando Jesus voltar, aí a visão vai ser perfeita, aí ela vai ter uma visão completa e perfeita, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então vamos ler Atos 10, a gente vai ler alguns versículos, né, para a gente guardar essa palavra, que prova que Jesus foi capacitado pelo Espírito, e nós também devemos fazer como Jesus. Assim como ele dependeu do Espírito, nós também devemos depender do Espírito Santo de Deus. Atos 10, 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. Eu estou abrindo aqui minha Bíblia aqui, já encontrei um risco que Israel fez. Israel. Está marcando o versículo da Bíblia, é isso? Para ler. Ele está marcando o versículo da Bíblia. Atos 10, versículo 38. Menino é assim, né? Muito bem. Olha só a palavra de Pedro, quando ele foi levar o Evangelho
a Cornélio, que era um gentio. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, o apóstolo Pedro está aqui resumindo todo o ministério de Jesus, todo ele. Tudo que Jesus fez está resumido nessas palavras de Pedro aqui. Pode guardar isso, pode até marcar. Tudo que Jesus fez está resumido nas palavras de Pedro. E nós vamos ver daqui a pouco, daqui a pouco vamos voltar para esse versículo aqui. Então, nos evangelhos, nós temos o testemunho sobre Jesus, não é isso? É o testemunho dos apóstolos a respeito de quem Cristo é, da sua pessoa, da sua identidade e da sua obra, da sua missão entre nós. E a Bíblia também vai dizer que esse Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Rei, ele deve ser imitado, ele deve ser seguido. Nós devemos olhar para Jesus como nosso exemplo. Mas pastor, ele é Deus, como é que eu posso imitar Deus? Ele resolveu o problema. Ele não é apenas Deus, ele também é ser humano. Ele se tornou um homem para ser o nosso exemplo, entendeu? Para que nós possamos entender que é possível fazer a vontade de Deus por meio dele. Ou seja, por meio de Cristo, nós somos salvos, perdoados, regenerados, justificados, adotados na família de Deus, santificados, e aí nós temos capacidade a olhar para Jesus e saber que assim como Jesus foi em caráter, no seu caráter, na sua vida moral, na sua vida ética, nós também devemos procurar ser. Veja bem, esse é um dos motivos de Jesus ter vindo ao mundo, para salvar e ser para nós um exemplo de como nós devemos viver. Ou seja, Jesus na Bíblia, ele é o segundo Adão. É o segundo Adão. O primeiro falhou. E o primeiro Adão, ele representa toda a humanidade. Toda a humanidade estava sendo representada em Adão. Adão é o cabeça federal da raça humana. Adão caiu, não é isso que diz a Bíblia? Adão caiu, logo todos caíram junto com Adão. E aí vem Jesus como o segundo Adão, porque a Bíblia fala que esse mesmo Adão que pecou, ele é pré-figura da pessoa de Jesus. Só que Jesus é o Adão que não erra, é o Adão que foi provado e não comeu o fruto. Ou seja, ele não caiu no conto do vigário, no conto da serpente, vamos colocar assim, Ele não caiu no conto da serpente. Ele não foi enganado por Satanás. Ele resistiu ao diabo. Lá em Mateus 4, nós temos ali a maior provação que Jesus passou, até chegar na cruz, até antes da cruz, ali. Jesus ali resistiu ao diabo, mostrando que Jesus, como ser humano, ele estava se apoiava na palavra de Deus. E em outras passagens mostra, em várias passagens, mostra que Jesus também orava muito. Isso prova também que ele dependeu do Espírito Santo o tempo todo. Olha só o que diz, vamos ler alguns versículos aqui, mostrando que Jesus é o nosso exemplo e mostrando que Jesus é o segundo Adão. 1 Pedro 2, 21. Eu gostaria que alguém lesse para mim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Quem achar aí pode ler.
Está vendo só? Se Jesus não fosse um ser humano real, genuíno, esse texto não fazia sentido, fazia? Não fazia sentido. Por que eu tenho que andar nas pisadas de Jesus? Eu tenho que seguir os passos de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi, aqui na terra, ele andou, e viveu como um ser humano real, sem deixar de ser Deus, é claro, e ao mesmo tempo sendo homem real, genuíno, verdadeiro. Então, o maior exemplo, tem vários exemplos, Jesus ali, quando acalma a tempestade, ele está dormindo, cansado, homem, ele acorda, os discípulos acordam Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra, não? Não morre. Aí Jesus corrige ele: vocês têm muito pouca fé, cadê a fé de vocês? Tipo assim, eu estou no barco, gente, eu estou no barco. Tipo assim, vocês estão esquecendo quem eu sou? Aí Jesus faz o quê? Com uma palavra, ele acalma tudo. Ele mandou que o mar se aquietasse, mandou que o vento ficasse quieto. Acabou. Tem que ser Deus para fazer isso, é só Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que ele controla o universo inteiro, estava sentindo cansaço, estava cansado. É um mistério, é uma coisa profunda demais. Quer dizer, o Deus que sustenta as estrelas estava cansado. Como é que você explica um negócio desse? É isso. Eu só posso aceitar. A única coisa que eu posso fazer é me ajoelhar e falar: o Senhor é grande demais, a minha mente é pequena demais para sondar a infinidade desse negócio. Mas é isso. É isso que muitas seitas não aceitam, As seitas, aí se apega a um ponto só e esquece os outros. Aí você vai testemunho de Jeová, só se pega a humanidade de Cristo, esquece que Ele é Deus. Mas a Bíblia tem várias afirmações que mostram que Ele é Deus. Quando Jesus chega para ver Lázaro, e aí vê que o pessoal triste, e Jesus, quando chega lá, Jesus chora. Não fala? Jesus chorou. Porque Jesus também era humano, sentiu. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. E aí ele fala, para a irmã de Lázaro: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é homem. Mas se ele fosse apenas homem, ele não poderia falar isso, poderia? Qual ser humano chega assim: eu sou a ressurreição e a vida? É doido. Ou é doido, ou é um grande mentiroso. Ou ele é maluco, ou ele é mentiroso, ou é um cara diabólico. Ou é um cara diabólico tentando enganar as pessoas. Ou então ele é o Deus Todo-Poderoso que se tornou carne para nos salvar. E o que ele faz para provar quem ele é? O que ele faz? Lázaro, sai para fora. Quem tem essa autoridade? Mas aí a Bíblia vai dizer o seguinte: que esse poder que Jesus tinha vinha do Espírito Santo, que capacitava a humanidade de Cristo. Tamanha foi a humilhação de Jesus, o Filho eterno de Deus, o Filho unigênito, não fala? Ele é Filho unigênito. Interessante que nunca fala unigênito de Maria, não fala que é unigênito de Maria. Unigênito significa o que, irmãos? Unigênito, único, Quando fala, é meu filho unigênito, é único. Jesus é único, no sentido de quê? De que ele possui a mesma natureza divina do Pai. Eles partiram da mesma divindade, é o mesmo Deus. Jesus é plenamente Deus, o Pai é plenamente Deus, e é um Deus só. Outro mistério, Outro mistério que o homem não poderia inventar. Ninguém poderia inventar um negócio desse. Então, graças a Deus que nós temos essa revelação, que Deus se aprove revelar a nós, porque isso não vem de nós,
é dom de Deus, né? Eles são um dom de Deus. Agora Romanos 5, olha só, Romanos capítulo 5, vamos ler, Romanos capítulo 5, nós vamos ler apenas 3 versículos, tá? É o 12, o 14 e o 17. Vamos abrir, deixa eu abrir aqui também, Romanos 12, 14 e 17. Deixa eu ver, perdão, amados, é Romanos 5, é o capítulo 5, perdão. Romanos capítulo 5, 12, 14 e 17. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Versículo 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Agora, eu gostaria que alguém lesse o 14. Mas desde o que Adão aqui vocês, a morte, dominiu todos os seres humanos, mesmo que não pecam, com Adão, onde desobedeceu o menor de Deus. Isso. Adão era a figura daquele que havia de vir. E o versículo 17. Pela ofensa de um e por meio de um só, reinou agora, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A saber, Jesus Cristo. E aí o versículo que a irmã Laurinha leu, 14, aí fala que ele é figura, não é isso? Ou ele prefigurava aquele que haveria de vir. Ou seja, assim como por meio de um todos se tornaram pecadores, por meio de um também, que seria o nosso representante. Olha que interessante. Por isso que a salvação é possível. Porque se por meio de um todos pecaram e todos caíram em miséria espiritual, somente por meio de um representante cuja morte tem valor infinito. O valor da morte de Cristo é infinito, não é? O sangue dele tem valor infinito, porque Jesus, ele cumpriu toda a justiça de Deus, algo que era impossível aos seres humanos. E dessa forma venceu a morte, cumpriu a lei de Deus, toda a justiça de Deus, porque ele morreu, ressuscitou dos mortos, destruiu, desarmou o diabo, porque o diabo tinha poder sobre nós, e agora não tem mais, sobre aqueles que creem. Então, por meio dele, milhões serão salvos. Ou seja, todo aquele que confia nele, por meio de um só, pode encontrar o perdão e a salvação. Assim como todos caíram, todos podem ser salvos por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é chamado de segundo Adão, nesse sentido, né? Está claro aí, irmãos? É correto falar que Jesus é o segundo Adão, nesse sentido aqui que nós estamos dizendo? É correto, né? Então Jesus na Bíblia, Jesus é o Cristo, não é? Não é isso que diz? Ele é o Cristo. Cristo é um título que significa ungido, não é? Na língua hebraica é Messias. É Messias, então ele é o ungido de Deus. E é interessante que a gente em português falamos Feliz Natal, né? Nos Estados Unidos para Merry Christmas, né? Porque Christmas fala de Cristo, Cristo em missão, né? Cristo, como se estivesse dizendo que Cristo, né, com uma missão para salvar, né? Tem uma origem, tem um estudo etimológico sobre isso, e eu não estudei sobre esse assunto, mas o Feliz Natal, né, que é dito nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, né, faz referência a Jesus, Christmas, né, que se refere a Cristo,
Né? É interessante isso, né? Porque falar de Natal, né? Nós já passamos, né? É falar de Jesus. É importante mostrar ao mundo isso, né? Que nós adoramos Jesus Cristo. Ele é o centro da história. Olha só que interessante. Alguém compartilhou um vídeo, não sei se é um pastor, acho que um colega pastor compartilhou com a gente. É um vídeo onde mostra uma reunião de professores, eu não sei se são funcionários do MEC, pessoas que trabalham no MEC. Só sei que ali estava dando instruções sobre novas mudanças nos livros de história, em que o antes de Cristo, o AC, vai ser retirado. Eu não sei se já foi retirado, alguns livros, não sei se já ainda tem. Vai ser era comum, se não me engano. Antes da era comum e pós-era comum. Mas eu acho que é isso. Antes da era comum. Mas que era comum é essa? Comum por quê? Não tem como fugir de Cristo. Mas a ideia dos humanistas é fugir de Jesus. Eles odeiam Cristo. Eles odeiam tudo que faz referência às Escrituras Sagradas. Mas você não tem como fugir. Aonde você olha, você tem alguma influência do cristianismo. Para onde você olha, você tem influência do cristianismo. Por exemplo, a divisão do poder do governo em 3 poderes. Não são 3 poderes? São 3 poderes, não, Luciano, né? Isso vem da onde? Da Bíblia. Essa divisão de 3 poderes vem da Bíblia. Vem da Bíblia. E aí? Então, você tem, até na nota do Real, você tem falando de Deus, né? Você tem citação de Deus. Não tem como você fugir da influência da Bíblia e da influência cristã em todas as coisas, em tudo, né? Qualquer lugar que você olha, você vai ter alguma influência do cristianismo, em tudo que a gente olha, ok? Então, nomes de cidades, né? Nomes de ruas, você sempre vai ter escolas, faculdades, tudo você vai ter, tudo isso tem influência do cristianismo. Tudo que nós temos hoje, quase tudo que temos hoje, tem influência do cristianismo. Mas nós não podemos fugir dessa realidade. Por isso nós temos que reafirmar sempre, né, a nossa fé, a convicção que temos de quem é Jesus, de que Jesus é o Deus que veio a nós, que se tornou homem, e Ele é o nosso exemplo, né? A gente tem sempre que apontar para Jesus e não para nós mesmos. Eu não aponto para mim, eu aponto para Jesus. Porque a grande diferença é essa. Quando você está discutindo religião com alguém, às vezes você está conversando com alguém, uma pessoa seu amigo, e começa a vir uma discussão sobre religião. Isso é inevitável. Sempre acontece alguma discussão com um parente, com um amigo, com um conhecido. O assunto religião vem, é igual futebol, né? Sempre vem assunto religião. Então, você sempre tem que pensar o seguinte: é Cristo. Aponte para Jesus. Mostre quem Cristo é e pronto. E deixe que a palavra faça um efeito. É a palavra que vai mudar o coração da pessoa. Sempre apontando, né, para Jesus Cristo. Então Jesus é o Messias, é o ungido pelo Espírito Santo. E isso é muito destacado na Bíblia. É muito destacado o fato de que Jesus é o ungido de Deus. A gente vai ler agora Isaías capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 13. Isaías 11, de 1 a 13. Quem mais pode ler? Quem não leu ainda? Delegar-se-á o temor do Senhor
Só tem, irmã. Olha que interessante. Ali fala que Jesus seria ungido com o Espírito Santo. E ali o profeta vai descrevendo todo o caráter de Jesus, a maneira de agir de Jesus, que seria totalmente fiel ao seu caráter, seria totalmente coerente, melhor dizendo. Ele seria totalmente coerente com o seu caráter. Ou seja, o que Jesus falava, o que Jesus dizia, era totalmente coerente com quem ele era. 100%. Um ser humano 100% integral, íntegro, como nenhum ser humano foi. E o texto diz que é o Espírito Santo que daria esse poder, que daria essa força, essa pureza moral. O Espírito Santo faria isso no Jesus homem, na humanidade de Cristo. Isaías 61 também, Isaías 61, versículo 1. Olha o que diz lá. Isaías 61, o irmão Emílio vai ler agora. Muito bem. Aí Jesus, vários séculos, 700 anos depois, mais de 700 anos depois, Jesus vai citar esse texto na sinagoga. Jesus vai lá pegar o rolo do profeta Isaías, que cada livro era um rolo, né? Eles não tinham livro enorme, mas cada livro era um rolo enorme. Jesus pega lá um dos rolos. Mas eu acredito que o livro de Isaías eram vários rolos. Ele pega lá essa parte, aqui ele abre e Jesus vai fazer a leitura. Talvez era a vez de Jesus ler, né, naquele dia. Ele ia na sinagoga. Jesus nunca deixou de congregar. Não é porque ele é o Filho de Deus que ele deixava de reunir. Ele reunia. Ele congregava também. Ele ia lá fazer leitura, orava, cantava, mas apontava: olha, o que o texto está falando é de mim. Eu sou o Messias. Olha, hoje se cumpriu. Jesus vai falar isso lá na sinagoga, aonde se lia a Bíblia, aonde se cantava. É por isso que um tal de Nicodemos, né, foi de noite ver Jesus, porque esse homem fala coisas de uma forma que nenhum homem falava. Esse homem deve ser muito bom, ele só pode vir de Deus. Esse homem é de Deus. Por isso que Nicodemos foi falar com Jesus, que era um homem também, um dos principais, né, dos sacerdotes, dos fariseus, né, dos principais dos fariseus, um doutor da lei. Leia Lucas capítulo 4, agora vamos para Lucas 4, e aí nós vamos encerrar por aqui. Lucas 4, (16 a 19). Tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo de Deus. Foi no poder do Espírito. Lucas 4, 16 a 19. Vamos lá, vamos começar lendo com a irmã Lígia aqui. Depois Laurinha, irmão Joel também. Vamos lá? 16 a 19.
para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos e libertar aos que estão sendo oprimidos. E anunciar que é o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Tá bom, muito bem. Está vendo só o que Jesus fez? Jesus, ele vai citar quem? Ele vai citar o profeta Isaías, correto? Isaías 61. Hoje se cumpriu essa escritura, não é? Ele diz aqui, no versículo 21, ele diz: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu, não é isso que ele fala? Então, Jesus, ele dando destaque ao que? A sua humanidade. E como homem, ele dependeu do poder do Espírito Santo de Deus. E essa foi a evidência de que ele realmente é o Cristo, de que ele realmente é o Messias, aquele que foi profetizado. Assim como foi profetizado, aconteceu realmente. Como Deus falou, aconteceu. Jesus expulsou demônios no poder do Espírito de Deus, curou enfermos no poder do Espírito. Jesus fez todo o bem, tudo que ele fez é o bem. Jesus, ele julgou com justiça. Jesus, ele foi perfeito em obras, em palavras, em tudo que ele fez. Olhemos para Jesus como tudo aquilo que nós precisamos ser, amados. E ele prometeu que nos daria também o poder do Espírito. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lá em Atos 1, versículo 8, Jesus prometeu que nós também receberíamos o poder do Espírito Santo. Assim como Jesus foi ungido, ele também capacita os seus filhos para fazer ou dar continuidade àquilo que ele começou. Então, nós temos uma grande oportunidade e privilégio, amados. Assim como Cristo foi, Jesus falou: assim como eu fui, vocês também devem ser. Ou seja, dentro do dom, dentro da capacidade que ele vai conceder para cada um, ele dá o mesmo Espírito. Olha, mesmo Espírito Santo. Em uma passagem diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que também vai nos ressuscitar. É o mesmo poder que nos deu vida espiritual. E é por isso que nós podemos louvar o Senhor hoje, porque é o Espírito que fez isso em nossas vidas. Pois se dependesse de nós éramos tão fracos, tão pecadores, que não tínhamos condições de fazer isso. Não dependia só de nós, dependia de um poder muito maior, um poder infinito, um poder externo a nós. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos capacitando para entender essas verdades tão preciosas.